Olá pessoal, a ideia desse vídeo então é comparar as duas topologias elevadoras que a gente viu, que é o Boost operando em CCM e o Buck Boost operando em CCM. Obviamente a gente não pode comparar aqui o Buck, porque o Buck é um conversor apenas abaixador. Então o que eu fiz aqui? Eu chutei valores iguais, tá? Vocês têm acesso a esse arquivo aqui, vocês podem baixar e fazer a simulação de vocês. Coloquei então aqui uma tensão de entrada de 200, 600 volts de saída, uma resistência de 600 ohms, frequência de chaveamento de 100K, Ripple de 20 de corrente e Ripple de 1% na tensão. Se tiver aqui do outro lado do Buck Boost, já colocou a mesma coisa. Então 200, a única diferença aqui é que o Vout aparece esse menos, porque a gente viu que o Buck Boost é um conversor que faz essa inversão de polaridade na saída. O resto dos parâmetros tudo igualzinho. Então aqui um conversor de 600 watts, uma corrente de saída de 1 ampere, o ganho de 3 vezes. A primeira diferença que a gente vê aqui é no Dutch. Então, o Buck Boost tem um DUT de 0,75 e o Boost um DUT de apenas 66,7. Então vejam que o Boost com um DUT menor consegue fazer o mesmo ganho lá do Buck Boost. Então a corrente média no indutor do Buck Boost 4 amperes e a corrente média no indutor do Boost 3 amperes. Então a corrente aqui do Buck Boost um pouco mais elevada. Fazendo aqui a nossa indutância então. O Boost tem uma indutância mínima de 222 micro e o Buck Boost de 187 micro. Se a gente olhar aqui a indutância que realmente a gente vai utilizar, vamos botar aqui na casa de mili-henry para ficar mais fácil de enxergar. Então a gente tem aqui no Boost um indutor um pouco maior que no indutor do Buck Boost. Então no Boost a gente precisa de 2 mili e no Buck Boost apenas 1.8 mili. Então o indutor do Buck Boost é um pouco menor que o indutor do Boost. E o capacitor aqui dos dois é muito parecido, né? Então vejam que o capacitor aqui 1.1 micro e aqui 1.25, porque a equação dos dois é igual. Se vocês lembrarem lá, quando a gente deduzir as equações, a equação do Buck Boost e do Boost para o capacitor é a mesma. O que muda aqui é o D1, porque o D1 aqui no Boost ficou um pouquinho menor que o do Buck Boost. Então acaba que o capacitor é um pouquinho menor também. Mas pouca diferença. Tensão, Ripple é tudo igual. E agora, comparando os semicondutores, que é o diodo e a chave S, no caso do Boost, a gente vai ter 603 volts e 3.3 amperes. No caso do Buck Boost, a gente tem então a sobretensão, 803 volts, e temos também uma sobrecorrente, 4.4 amperes. Então a tensão e a corrente que os semicondutores vão estar submetidos no caso do Buck Boost são superiores do que no caso do Boost. Então com isso a gente conseguiu comparar aqui, matematicamente os conversores. Vejo que não deu tanta diferença. No caso do Buck e do Buck Boost, a gente teve uma grande diferença lá no capacitor de saída. Aqui, por que essa diferença não é tão perceptível? Porque tanto o Buck Boost quanto o Boost tem o seu indutor aqui não conectado na saída. No caso do Boost, ele está ligado sempre na entrada, e no caso do Buck Boost, é aquele elemento de transferência indireta de energia, que é o nosso conversor para acumulação de energia, o Buck Boost, de energia indutiva. Então, por ter uma característica parecida nos dois, o capacitor também ficou bem parecido, né? Só essa pequena diferença por causa do DUT que muda de um para o outro. Então vejam que o Buck Boost e o Boost estão comparados aqui na sua operação em CCM. Obviamente, né, esses valores aqui são os que eu chutei. Se vocês chutarem valores diferentes aqui, né, de acordo com a aplicação de vocês vão encontrar resultados diferentes. Então é isso, pessoal. Dessa maneira a gente comparou mais um conjunto de conversores.